O Senhor é bom. Noites intermináveis eu só chorava. Bem no auge da minha dor na carne me consolava. Mas eu sobrevivi como área solitária e a bênção de novo voltou pra mim. Deus escondeu bem debaixo de suas asas nenhuma peste te matou. Mas você não é sobrevivente somente pelo que o Senhor te livrado e te tragou hoje. Você só está aqui hoje porque alguém pagou um preço por mim, por você atrás. Glória. Nós somos sobreviventes hoje porque no passado
alguém decidiu renunciar à sua vida para trazer esse evangelho até nós. Um dia alguém decidiu pagar o preço lá atrás. Ei, Jesus sim, ele pagou alto preço, mas eu não falo apenas só de Jesus. Jesus, ele é o ápice do evangelho, ele está acima de todas as coisas e acima de todos. Mas eu venho falar também agora, mediante o louvor, de pessoas assim como eu, pessoas assim como você. Que a gente pensa assim, nós somos humanos, dotados de falhas e somos imperfeitos. Mas foi por conta de pessoas que tinham falhas, pessoas que eram imperfeitas, mas que essas pessoas se posicionaram para pagar um preço por amor ao Evangelho, para que hoje você estivesse bem sentado, bem arrumado aí nessa cadeira onde você está, para ouvir a palavra da salvação. Você foi salvo porque alguém decidiu pagar um preço por você ontem. Amém? Quantos irmãos morreram por amor ao Evangelho? Quantas pessoas pagaram um preço, sentiram dores, para que você e eu estivéssemos sentados em lugares de princesas e de homens e mulheres de Deus. E muitas vezes a gente se apega apenas no egoísmo do que eu estou passando hoje. Meu Deus. A gente não se preocupa muitas vezes, ou não percebe, ou não quer ver aquilo que está escrito na Bíblia, que é olhar para as coisas como se elas nos trouxessem esperança. A Bíblia ela nos fala isso. Traz à tua memória aquilo que te traz esperança. Traz à tua memória aquilo que traz refrigério para a tua alma. Não foca nos teus problemas, não foca nas tuas dores. Porque se eu e você focarmos nos problemas, se nós focarmos nas nossas dores, nós iremos parar. E não foi para um tempo de estar parado que o Senhor nos chamou. Aleluia. Quando nós focamos apenas na dor própria, nós nos tornamos pessoas egoístas e que não estamos exercendo com plenitude a vontade de Deus por meio do seu evangelho. Eu poderia muito bem dizer para você aqui que Deus está resolvendo a sua causa. Não, eu não vou afirmar isso porque você sabe que Ele já está fazendo isso. Glória. Porque se você está aqui é porque você sabe que existe um Deus, que Ele vela, que Ele cuida, que Ele está acima de tudo e de todos. E que você sabe porque você já entregou as suas causas a Deus. Confia, somente confia e entrega. Aleluia. Mas se preocupe também em ser um canal de Deus para a vida das pessoas. Essa é a nossa vocação dentro da igreja. Aleluia. A nossa vocação maior dentro da igreja não é apenas se salvar e querer que a nossa família se salve, mas é levar esse evangelho do reino para todas as pessoas. Para que as pessoas se banhem assim como nós fomos banhados. Para que as pessoas se convertam assim como nós nos convertemos. Foi tão bom conhecer esse Deus e saber que Ele julga e que Ele vela por todas as nossas causas. Mas quantas pessoas hoje estão em desespero porque não conhecem esse Deus ainda? Não conhecem, apenas eles ouviram falar. Eu não estou falando de um Deus que a gente apenas ouve falar, não. Eu estou falando de um Deus que a gente pode conhecê-lo de perto. O mundo, ele até pode ter ouvido falar de Jesus, mas eles não conhecem de fato quem é Jesus. Mas nós que somos igreja de Cristo, nós somos um povo comprado, separado, que já conhecemos a verdade do Evangelho de Jesus. E essa verdade, ela nos assegura, como Paulo assim falou tantas vezes, que nós podemos e somos todas as coisas nele. E nele nós não teremos falta nenhuma. Se assegure dessas verdades. Coloque o seu
Mas você vai dizer para ele, chegou tarde o problema, porque eu já conheço Jesus. A falta vai bater na sua porta e você vai dizer para ela, chegou tarde, falta, porque eu já conheço Jesus. Porque quando nós conhecemos a Jesus, nós sabemos de fato que Ele pode todas as coisas, Ele é o supridor de todas as coisas. Inclusive, Ele cessa a tristeza de todo e qualquer coração. Amém? E para não ficar somente nesta introdução, eu quero que você abra comigo no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo 17. Quero agradecer aqui o irmão Jonas, que se disponibilizou a estar conosco nesta noite. Meu esposo, Adriel, que não mediu esforço para estar comigo nesta noite, que estava escalado na igreja. Eu estava em serviço hoje na igreja. Mas ele se prontificou para estar comigo, então muito obrigada. E eu não ameaço ninguém, eu só falo as verdades daquilo que Deus tem falado a nosso respeito. Eu disse para ele, ei, as promessas de Deus só vão se cumprir na minha vida quando você tiver noção da responsabilidade que você também tem sobre ela. Porque quando a gente casa, nós não somos apenas um, aliás, nós não somos dois, nós somos um. Então o meu ministério ele vai avançar quando ele pega junto comigo. E aí eu aproveito e eu engajo para o pastor dessa igreja, para o pastor das demais igrejas do tempo da restituição. Mulheres de pastores, peguem junto com eles. Porque ministério de pastor é um pouco difícil. A gente precisa ter muita renúncia para exercer o pastorado. Então o pastor já tem tanto problema que ele precisa de uma auxiliadora para cuidar. E não para ser um fardo ou ser um peso. Amém? Eu não estou aqui para doutrinar a igreja, mas eu estou aqui para falar essas verdades. Esposa dos pastores, quem tem cargo na igreja, se posicione e pegue junto. Porque quando você casa com um pastor, você não é pastora, tá? Mas você é uma disjuntora que está ali para todo o tempo. Como assim? Não é pastora. Minha Bíblia não diz que tem pastora, né? Mas a Bíblia diz que somos sua carne. Então a responsabilidade do pastor, a esposa do pastor está ali para auxiliar o pastor no seu ministério. Amém? E matéria não tem pastor na Bíblia. Sinto em dizer, não tem não. Amém? Mas não é porque também não tem que eu não chamo a mulher do meu pastor de pastora, porque eu chamo ela de pastora, tá bom? Eu chamo a tia Ana de pastora. E tá tudo bem, não tem nada que vá tirar você do céu por conta disso. Isso se trata apenas de honrar a unção. Amém? Honrar a unção na vida das pessoas. Como vocês estão honrando a unção que está sobre a minha vida. E deixa eu me dizer, quando você honra a unção que está na vida do outro, você é banhado por essa unção. Glória. Quando você honra a unção que está sobre a vida do seu pastor, você é banhado por essa unção. Quando você honra a unção da vida dos seus líderes, vocês e eu também somos banhados por esta unção. Amém? Vamos ler? Bem pequenininho o texto que diz o seguinte: orai sem cessar. Eu quero que toda a igreja leia comigo, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz: orai Sem cessar. mais uma vez. Orai sem cessar. Mais uma vez. Orai sem cessar. Eu não quero causar fadiga em você, mas eu quero que você repita só mais essa vez. Orai sem cessar. Pode sentar. Glória. Por que eu mandei você repetir mais de uma vez? Orar sem cessar. Orar sem cessar. Orar sem cessar. Porque aquilo que a gente fala é muito precioso. Tudo que sai da nossa boca tem um valor. Tudo que a sua língua fala, tudo que sua boca fala, a minha boca fala,
você mais fé ou vai gerar dentro de você mais incredulidade? Como assim, Maqué? Se você repetir as verdades estabelecidas na palavra, se você ler a palavra, e se a Bíblia diz, se você declarar a palavra, a sua fé se fortalecerá cada dia mais. Experimenta ler a Bíblia em voz alta, para os seus ouvidos ouvirem. Gerará dentro de você cada dia mais convicção de fé. E é sobre oração que o Senhor ministrou meu coração para estar falando nesta noite para vocês. E eu vou dizer para vocês que eu nunca preguei sobre esse tema, mas que hoje eu estou bem familiarizada com ele para falar isso para vocês. Porque todo cristão ele tem um papel de orar sem cessar. Apóstolo Paulo, em suas epístolas, e especificamente na sua epístola de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele vem mais uma vez afirmar a importância do cristão orar. Só que Paulo aqui ele não fala que é importante apenas a gente orar tão somente. Paulo diz para o povo, na sua epístola, ele lança essa epístola e ele diz como aconselhamento. E ele diz: orem sem cessar. E falando isso, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso, eu falo para você que oração é um estilo de vida. Oração para o crente não é um misticismo. Oração para o crente não é um ato que eu faço aqui e acolá. Oração para o crente não é algo que eu faço apenas na hora de ir dormir. Oração para o crente, para o filho, não vou botar o crente não, eu vou botar oração para os filhos de Deus. Para aquele que é filho de Deus. Ele não vai ter contato com oração apenas quando vai fazer uma viagem longe porque está com medo. Porque tem gente que usa a oração como misticismo. Como é isso, irmã Kelly? Usa a oração apenas quando acha que precisa de Deus. E Deus, ele não é um Deus grego. Deus, ele não é um Deus comum. Ele é o Deus dos deuses. Ele é o Deus de todo Deus, de todos os deuses. Ele está acima de tudo e acima de todos. E como ele não rola esse negócio apenas de misticismo, porque quando eu estou precisando, eu vou lá e eu oro. Porque quando eu acho que eu preciso, porque a mente da gente engana a gente, amém? Cuidado com os sofismas do diabo, porque o diabo ele fala no ouvido de muito crente e ele quer ditar o dia a dia, o seu dia a dia. Então tome muito cuidado com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que você tem sentido. Porque nós não somos movidos pelo que sentimos. Crente não é movido, filho de Deus, ele não é movido pelo que ele sente. Porque quando nós crentes, nós somos movidos pelo que nós sentimos. No dia que você não tiver vontade de orar, você não vai orar. Então eu aprendo na palavra que nós não somos movidos pelos nossos sentimentos, pelo aquilo que nós sentimos. Não, eu vou orar aqui agora porque eu estou sentindo um arrepio. E eu acho que esse arrepio é a presença de Deus. Não, eu vou orar porque eu estou sentindo hoje que eu devo orar. Eu não senti ontem, mas hoje eu estou sentindo. Então quer dizer que você só vai orar no dia que você sentir. Não. Filho de Deus, ele não ora apenas quando ele sente que tem que orar. Ele ora porque oração na vida do crente é um estilo de vida.
Oração é o oxigênio do crente. Oração é aquilo que te faz ser mais parecido com quem te criou. São duas coisas que eu acredito que geram em nós. A identidade do Senhor. Uma é conhecer a palavra dele. E a segunda é orar. Porque quando você ora, irmã, quando você ora, minha amada, você gera intimidade. Se eu conheço essa moça hoje, só Deus sabe quando eu vou vê-la de novo. Exemplo. Se eu não tiver um contato com ela, eu não vou conhecer ela, eu não vou ter uma intimidade com ela. Porque eu conheci ela apenas uma vez e eu vou conhecer, e eu vou ter uma aproximação com ela apenas quando eu a vê-la novamente em uma nova visita. Entende? E oração não é lugar de apenas você visitar. Eu vou lá no meu quarto visitar uma vez ou outra o meu lugar de oração. Você imagina se o Espírito Santo apenas te visitasse quando você merecesse? Você imagina se Deus deixasse para nos visitar apenas quando oramos? Será que você seria visitado por Deus todos os dias? Você seria visitado por Deus todos os dias se dependesse da sua oração? Não me responda aqui com você, tá bom? E aí, o primeiro ponto que eu trago é que a oração é um estilo de vida. Gravem isso na mente de vocês. Eu poderia ter vindo muito bem, como todos os demais pregadores, pregar uma chave de carro, pregar uma bênção, mas eu não vou pregar sobre essas coisas, amém? Eu não vou pregar sobre chave de carro, não vou pregar sobre bênçãos para vocês, por quê? Porque todas essas coisas já foram liberadas para nós. Todas essas coisas o teu Pai já tem reservada para você. Se você souber se posicionar em oração e na palavra dele para conhecer quem de fato Deus é e gerar uma intimidade, de nada você terá falta, porque Paulo aparentemente ele sofreu, mas ele disse que de nada ele tinha falta. Glória. Será suprido dentro de você todas as coisas. Então, antes de eu declarar que Deus ele pode te dar coisas, eu venho declarar para você: conheça esse Deus, para você não focar somente nas coisas, mas em quem ele é. Porque quando a gente foca em conhecer a Deus somente pelo que ele pode nos dar, no dia em que ele não nos der, nós não vamos querer saber desse Deus. E Deus ele não quer filhos dessa forma. Você quer criar filhos que só quer saber de você quando você pode dar alguma coisa para ele? Eu fico triste. Você quer ter um filho que só quer saber de você quando você tem algo para proporcionar para ele? Ei, o Senhor ele gerou você e a mim para sermos filhos obedientes e que tenham gratidão. E quem é grato não busca Deus somente hoje porque ele deu hoje. Não, ele vai buscar Deus amanhã porque ele já supriu. Porque ele é o seu Pai. Sabe, orar errado dá errado. Porque crente, até para orar, ele precisa saber orar. Orar errado gera prejuízo. Ai, mas Deus, ele sabe. Ei, se você orar ao Senhor somente com o teu intelecto, provavelmente você vai orar errado. Por isso que é muito importante você ter um auxiliador. Você ter a ajuda de uma pessoa. E que pessoa é essa? O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ensina
ensina como devemos orar. Não ore sem o Espírito Santo. Ore por meio da palavra. Você quer ver uma oração dar certo? Declare somente a palavra. Você não ora somente por aquilo que você sente, amém? Você não vai ser guiado para orar somente por aquilo que você acha, mas você vai orar baseado nas verdades que Deus já liberou sobre você. Quando você começar a orar a palavra de Deus, todas as coisas que você deseja vão começar a acontecer. Porque a Bíblia diz que existiram pessoas que pediram tanto e não receberam. Porque pediram errado. Porque não oraram como convinha. Isso significa que se eu e você estivermos andando nesse padrão, nós também não vamos receber. E nós também não vamos usufruir daquilo que Deus tem para nós. Porque nós não podemos errar quando se fala de orar. Você não pode orar pedindo mal para ninguém, amém? Você é crente liberto. Você não é crente que ora para ser feito feitiçaria. Já falei, o crente não age por meios místicos. Ele age por uma palavra. E essa palavra é a palavra do Filho de Deus. E se essa palavra é falada, ela tem que acontecer. Mas ela tem que ser falada por intermédio daquele que já falou primeiro, que é Jesus. Então, orar é um estilo de vida. E aí, para mim passar para o segundo ponto, para finalizar esse primeiro ponto, eu digo, se orar é um estilo de vida, isso significa que eu lavo a minha louça, mas eu lavo a minha louça e eu posso orar lavando a minha louça. Isso significa que eu posso sim fazer os meus afazeres e eu posso estar conectada com o céu. Eu passo o dia trabalhando e eu trabalho e faço cabelo. Quem as minhas que me conhecem sabem que eu clientes minhas aqui no coração. Sabem que eu posso passar o dia ocupada com as minhas mãos ocupadas. O que está ocupado é as minhas mãos, que já tem praticidade de fazer aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Mas eu não preciso deixar minha mente infrutífera. Eu posso pegar a minha alma e orar. Já tiveram momentos de eu estar fazendo o cabelo da cliente, eu estar falando em línguas estranhas sem precisar causar confusão ou alvoroço no cliente. E é sobre isso que eu vim falar também para vocês, sobre esse outro tipo de oração, que é muito importante. Então, orar é um estilo de vida. Então, como eu caminho, como eu me movo, eu posso caminhar e me mover debaixo de oração. Vivendo uma vida baseada em oração. Mas aí a gente acha que oração é apenas uma religiosidade. Eu só posso orar no dia da oração da igreja. Não, eu vou orar apenas quando eu for dormir, porque eu vou entregar meu dia ao Senhor. E quando eu acordar, eu vou entregar o dia ao Senhor. Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Continue fazendo isso, porque eu também faço isso. Só que se você já faz isso significa que esse nível você já alcançou. E Deus quer te levar em um nível maior, em um nível de profundidade, de relacionamento e intimidade com Ele. Eu me envergonho. Eu fico envergonhada quando eu vou atender clientes católicas no meu salão que dizem que acordam 4 horas da manhã para rezar o rosário. Temos nós levantados de madrugada para fazer uma oração íntima e pessoal. Mas aí os amados evangélicos preferem criticar os amados católicos porque acordam 4 horas, mas vão orar para Deus. Mas eles
verdade vai alcançá-los. Mas não é pela força da tua língua que critica. Não é pela força da tua língua que afronta. Ei, não afronte ninguém. Eu falo isso debaixo do sangue de Jesus. Sabe por quê? Todas as vezes que você for ler a palavra, todas as vezes que você for ler a Bíblia, em momento nenhum você vai ver Jesus afrontando ninguém. Porém, o diabo, em quase todas as vezes que ele aparece, a vez dele de falar na Bíblia, a vez que ele aparece na Bíblia, ele vai aparecer para afrontar o povo de Deus. Mas aí o teu pai não é o diabo, o teu pai é Deus. E por que você e eu queremos nos identificar em algo que não é característico do nosso pai? Glória. Por que você vai ter que ser desobediente em fazer algo que você está vendo na casa do outro, sendo que o seu pai mandou você fazer algo? Vocês entendem o que eu quero transmitir nessa noite? Amém? Se posicionem. Ao invés de aquele irmão ali precisa, faça você. Uma coisa eu tenho aprendido de Deus, e eu vou passar para vocês. Se Deus está te dando a oportunidade de ver o defeito, não é porque Ele quer que você cutuque o defeito, mas é porque Ele quer gerar através de você a solução para todo e qualquer defeito. Glória. Um exemplo muito simples. Vou trazer para o nosso contexto cotidiano de igreja. Você vem para o culto, mas aí no culto a irmã esqueceu de limpar canto tal. A igreja diz até que muita gente da igreja nem percebeu, mas você percebeu. A ausência de algo na igreja. Aí você, se for deixar ser agido pela carne, se você quiser ser assim, ter um pouquinho de lembrança do diabo assim na sua vida, você vai esperar o culto terminar para chamar outras irmãs e fofocar de algo que você viu dentro da igreja. E sabe, filha de Deus não se comporta dessa forma. Nós somos mulheres posicionadas. E sabe o que o Espírito Santo me ensinou? Se você está vendo, você vai lá e vai fazer. Já aconteceu comigo, não foi só uma vez na igreja que eu congrego. A irmã veio, limpou a igreja toda, mas aí veio o movimento, a criança bebeu água, derramou água, ficou uma sujeira na frente. Eu quis falar com a moça, mas na mesma hora me veio. Se você está vendo o problema, você tem duas mãos, então você vai resolver o problema. Eu fui lá atrás, peguei o rolo, peguei o pano, na hora do culto e fui lá limpar. Porque a Bíblia diz que o maior é aquele que serve. Mas aí você quer ser o maior no culto. Você e eu, às vezes, queremos, quando eu falo você também, eu também estou mexendo em ruim, tá bom? Porque antes de ministrar vocês, eu sou ministrada primeiro. E tudo que eu estou falando para vocês é porque eu já fui ministrada sobre isso. Amém? Aí é muito mais fácil você ir lá e resolver o problema. Faça. Não seja um peso na igreja, meu filho. Não seja, não. Em nome de Jesus. Seja daquele que ajuda, daquele que resolve. Seja um auxiliador da igreja. Porque se você orar mais, você vai se identificar com Cristo. E se identificando com Cristo, você vai passar a ver com olhos que você antes não enxergava. Porque agora você não vai mais afrontar ou apenas mostrar o problema. Você vai se posicionar, chegar para o pastor e dizer: como nós podemos resolver este problema? Porque eu também estou nesta causa, pastor. E eu te digo, pode contar comigo.
é o posicionamento do verdadeiro crente e da verdadeira mulher de Deus. E a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Vocês não vão me conhecer, não é com o microfone na mão e pregando para vocês. Vocês vão me conhecer quando terminar o culto. E se vocês forem conversar com meu esposo, ou vocês forem conversar com pessoas que convivem comigo, ou quando vocês forem pedir referências minhas para alguém. Porque o que vai falar sobre quem eu sou não é eu que falo, mas são as minhas atitudes que revelam de fato quem eu sou. Porque até nisso eu me pareço com o meu Pai. Ou vocês não observaram que nos evangelhos de Jesus, todas as vezes que as pessoas diziam, é tu o Cristo, ele dizia, sou eu, Jesus, o Cristo. Salva todo mundo, eu vim salvar vocês. A maioria das vezes Jesus se posicionava com humildade e ele dizia, tu disseste. Não é assim? Glória. O que Jesus estava dizendo? Se tu está dizendo, é porque tu já viu características de diferença em mim. Então tem coisas que você não precisa se propagar, não se propague. Quem vai propagar o seu nome são as suas escolhas e as suas atitudes. Quem propagou e revelou o nome de Jesus foram as atitudes de Jesus. O problema é que a gente vive um síndrome dentro da igreja em que a gente quer falar quem nós somos, mas nós vivemos pouco daquilo que a gente fala. E isso tem gerado um impacto desconfortável, principalmente na vida daqueles que não servem e nem conhecem a Deus. Como eu preguei da última vez, porque coisa chata é conviver com crente chato. Ou coisa chata é conviver, chama-se com crente que responde 24 horas. Ou coisa chata é conviver com pessoas que só vê defeito em tudo e não tem solução para nada. Mas nós não somos como esse povo, amém? Nós somos um povo que resolução e cura, que traz para a sua mente esclarecimento, poder da palavra que a gente pode resolver em Cristo todas as coisas. Por mais que a sua alma diga que não tem solução, o seu Espírito vai bradar dentro de você. Através do Espírito de Deus, ele vai dizer, ainda há esperança e ainda tem solução. Glória. Para correr aqui, eu vou falar de uma outra oração. Para fechar esse, que eu vou falar só dois, né? Para fechar mais uma vez, esse eu vou dizer. Quando você ora, quando eu oro, a gente não pode orar achando que a gente vai mudar Deus, tá bom? Porque tem muito crente que ora achando que pode mudar Deus ou dar um jeitinho na vontade de Deus com a sua oração. E aí? Se nós estamos orando com essa intenção, nós estamos orando errado. A nossa oração não é para mudar a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é soberana. E se a vontade de Deus ela é soberana, ela tem que prevalecer na minha e na sua vida, na vida dos filhos de Deus. Mas irmã Kelly, quando eu oro, eu não oro para mudar Deus. Porque quando eu oro, sou eu quem sou mudado. Amém? Você sabia disso? Que quando você ora, gera dentro de você um impacto de mudança tão grande que eu te desafio. Fica orando, orando, orando. E pode chegar o enviado do diabo tentando tirar a tua voz dele. Não poupa. Porque a oração em você, ela vai gerar coisas no reino do Espírito que nem você vai entender por que você está agindo diferente. Digo para vocês por experiência própria que pensa numa mulher do temperamento que gosta de falar. E aí a gente olha e diz assim, olha, cala a boca, mulher, irmã, fica calada, irmã. O Espírito Santo quer me ajudar a dizer, irmã quer, mulher, fica calada aí um pouquinho. Porque ele é o nosso ajudador. Glória. Mas aí tem hora que até a boca da irmã Kelly fala, vixe, sai, vixe, Espírito Santo, sai. Eu vou deixar para lá. Mulher de Deus, homem de Deus, ele volta e pede
pede perdão. Porque se você não pedir perdão ao seu irmão, a sua oração também não é ouvida. Porque a Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu. No céu já está ligado, mas nós precisamos conectar aqui. E essa conexão que a Bíblia fala não é nada mais, nada menos que o inimigo vai lá e bota na cabeça do crente. Se tu ligar, é porque tu vai orar agora. Entra no teu quarto, vai lá, tu ligou, pá, a tomada pro céu. Tiver mal com teu irmão, não vai subir, não. Porque quando a Bíblia diz que o que ligares na terra será ligado no céu, sabe o que é? É a unidade. É quando eu amo meu irmão e eu sinto a dor do meu irmão e eu não vou gerar dano na vida do meu irmão e eu não vou ser uma pedra de tropeço na vida dele. Quando eu amo ele, quando eu perdoo ele, quando eu caminho de acordo com a palavra que foi liberada sobre mim, eu vou poder entrar dentro do meu quarto, como está escrito em Mateus. Eu vou fechar a porta do meu quarto e eu vou saber que o céu me ouve. Por quê? Porque eu não deixei nada desligado, eu fechei todas as brechas. Glória. Eu fechei todas as brechas. Amém? Entenderam que a oração é um estilo de vida? Toda vez que o inimigo quiser dizer que você tem que orar só para dormir, você vai dizer: ei, diabo, sai daqui porque eu sou crente, sou filho de Deus. Então, oração é o meu estilo de vida. E o próximo ponto é que essa oração natural, essa oração que nós costumamos orar, que a gente entende que a gente fala, ela é uma oração mencionada na Bíblia, que ela é uma oração da minha alma e ela é uma oração da sua alma. Ela é um grito da minha alma e ela é um grito da sua alma. Ela pode ser um pedido de socorro da minha alma e ela pode ser um pedido de socorro da tua alma. Só que a Bíblia diz que nós somos um ser tríplice. Nós somos um ser formado de espírito que habita, que tem uma alma e que habita dentro de um corpo. Então, eu oro com entendimento porque a minha alma ora, então eu entendo a oração da minha alma, o grito da minha alma. Mas a minha Bíblia me diz que a minha alma precisa orar, mas o meu espírito também precisa orar. A Bíblia diz que o espírito do crente, o espírito do homem, ele precisa orar. E a Bíblia vem dizer em 1 Coríntios 14:14 que essa oração é uma oração que não tem interrupção. Como assim, Matheus? Porque se a minha alma ora, eu convido o Espírito Santo para me ajudar. Mas vai ter momentos que eu vou falar coisas que não é legal para o Senhor, que vai passar sem filtro para Deus. Vocês entendem? E aí muitas vezes ela pode ter uma interrupção na oração. Mas a Bíblia diz que a oração do Espírito, ela é uma oração direta. E que não tem interrupção nenhuma. Sabe quando ele está falando muito interessante? Estou olhando, vou falar para vocês. Que oração é essa, irmã Kelly? Aqui vocês são pentecostais? Amém? Vocês acreditam que Jesus ele morreu, ressuscitou, passou 40 dias na terra, ele volta para o céu e ele diz que quando chegasse lá, ele enviaria um consolador e juntamente com isso ele daria dons para a igreja. E nesses dons está incluído um dom muito importante para mim, que é o dom de falar em outras línguas. Que Paulo vem nos ensinar que é uma oração que não existe nela interrupção. O apóstolo Paulo vem dizer que essa é uma oração direta. Ela não tem interrupção de nada. Por quê? Paulo, nas suas cartas, nas suas epístolas, ele vem nos ensinar
ensinar que quando o meu espírito ora, quando eu falo em línguas estranhas, eu estou orando. E Paulo diz que a sua mente, a minha mente, ela fica infrutífera. E o que é a sua mente e a minha mente? É a sua alma. Então quando você ora, você não consegue, quando você ora em línguas, você não consegue entender o que você está falando. A não ser que tenha interpretação. A não ser que tenha um intérprete. Mas eu estou falando de oração. Então se eu confio plenamente que Ele me deu esse dom, que Ele veio do céu, e que ela é uma oração, e que ela é perfeita, e que ela é boa, e que ela não vai trazer dano para a minha vida, eu prefiro viver do que entender. Eu apenas mergulho nessa unção. Eu apenas mergulho no falar em línguas. E eu sei que quando eu saio, Paulo diz nas suas cartas, ele diz que eu sou edificada. Aleluia! Então entenda que sua alma precisa orar, mas o seu corpo também se movimenta o dia todo na oração, porque a oração é um estilo de vida, mas o seu espírito também precisa orar. E eu vinha e o Espírito Santo ministrava no meu coração sobre isso. Preguei nunca nem isso na minha igreja, também nunca preguei isso, mas um dia eu vou ter a oportunidade de pregar sobre isso na minha igreja. Então isso significa que não negligencie o dom de falar em línguas estranhas. Não negligencie qualquer dom, mas busquem esses dons dentro da igreja com excelência para a operação do Espírito no meio de nós e para que nós juntos vamos ser um exército. Sabe o que o Espírito Santo ministrou ontem no meu coração? O Espírito Santo ministrou uma palavra muito legal no meu coração ontem. E ele mandou eu falar para uma pessoa. E ele disse, fale para ela que quando ela se levanta, um exército se levanta com ela. E a mesma coisa eu sou ministrada para dizer para vocês. Se levantem em oração. Se levantem com a sua alma em oração. Se levantem com o seu espírito. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, busque com excelência esse dom, porque esse dom ele pode ser dado para quem quiser. Está disposto para quem quiser. Ei, o dom de línguas é um bônus do céu para você. É a oração perfeita para você. E há muito tempo na minha vida eu não entendia isso. Eu passei a entender quando eu passei a dirigir para Fortaleza. E às vezes eu estava me indagando com problemas dentro de mim mesma, porque nós somos assim. Existem problemas que nós não falamos, mas tem coisas que a gente vive no nosso interior, sabe? São coisas que são mencionadas dentro da gente e fica aquela luta dentro de nós. E dias que eu estava dessa forma, a única coisa que me vinha era falar em línguas estranhas. E sabe, eu começava a falar em línguas estranhas dirigindo meu carro. E sabe, algo fluía de diferente dentro de mim. E eu não focava mais apenas nos meus problemas, mas o Espírito Santo ministrava ao meu coração a solução para todas elas. Ei, não existe nenhum problema que não tenha solução. Foque na solução para os seus problemas. Foque na solução para os seus problemas. O diabo quer que você foque no problema. Mas o Senhor traz a minha boca como boca de Deus nesta noite para dizer: foque na solução dos seus problemas. Glória a Deus. Ei, a solução dos seus problemas tem nome. E é Jesus. Jesus, ele é a chave para toda e qualquer porta. Jesus, ele é a solução para o meu e para o teu problema. E eu vou te dizer mais. Não existe pergunta sem resposta para Deus. Se ele está calado,
É porque na oração também eu aprendo e eu entendo. E eu dividi a oração em duas coisas. Eu peguei a oração e eu dividi ora e botei a ação embaixo. E aí eu peguei o ora e no lado o Espírito Santo disse: o tempo não é seu. E a ação se mantém em constante atividade. Porque quando eu oro eu entrego. Mas quando eu oro eu entrego sabendo que o tempo não é meu. Mas por mais que o tempo para as coisas se resolverem não seja meu. Não é por isso que eu vou parar, mas eu vou viver em constante movimento. Porque Deus não trabalha na vida daquilo que é parado. Deus não trabalha na vida de pessoas preguiçosas. Deus não trabalha na vida de pessoas descompromissadas. Deus não opera na vida de pessoas que não têm um posicionamento de filho. E eu falo isso para você debaixo da autoridade da palavra dele. Porque a gente quer cobrar algo de Deus, mas a gente não se posiciona naquilo que Deus já mandou a gente fazer. E deixa eu dizer uma coisa para você: tudo que Deus manda você fazer vai ser para o seu bem, vai ser para a sua melhora, vai ser para o seu avanço e vai ser para o seu crescimento. Amém? Então se posicione em oração, sabendo que a oração ela é um estilo de vida e que a oração também ela pode ser uma oração direta através do dom de línguas estranhas. Se você não é batizado, busque o batismo com o Espírito Santo, para que no dia tribulado da sua vida, já dizia minha sogra, Sulamita, mulher de oração, que no dia que eu fui diagnosticada com câncer, eu cheguei para ela, eu de fato não era nascido de novo. Eu cheguei para minha sogra, eu achando que a minha sogra ia chorar comigo. Minha sogra olhou para mim e disse: isso não é nada, vai dar tudo certo. Isso não é nada, porque crente firmado em oração, ele não olha para o problema, ele olha para a solução. Ela era uma crente carnal, Daniela, eu disse essa minha sogra falou assim, não estava muito boa na cabeça. Crente carnal eu era, eu não entendia da importância da oração, porque quando você ora, você sabe quem você é. E você sabe que você não é movido por problemas, mas você é movido por soluções. Sou curada há 12 anos. Glória. De câncer. Mas a minha sogra, por ser uma mulher de fé, ela já tinha visto isso. Sabe por quê? Porque a oração, ela não te faz ver agora somente, ela te dá a visão de futuro. Amém? A oração, ela te dá um posicionamento tão grande que o mundo vai te dizer que é louco, mas dentro de ti tem uma paz que traz sobre você, sabe, que gera sobre todo entendimento. Você não entende, mas você tem paz. Você não entende por que o mundo está desabando, mas você tem paz. E eu quero entregar esse microfone, eu não estou conseguindo, porque aqui existem pessoas que precisam entender essa verdade. Que você não precisa focar no seu problema, Glória a mas Deus. você precisa entender que acima dos seus problemas existe um Deus que soluciona todas elas. E Ele diz que trará paz para você, se você se dedicar no Deus que traz essa paz. Qualquer outra oportunidade que eu tiver, já vou entregar o microfone, eu vou ministrar para vocês um dia, qualquer dia, eu vou ter oportunidade, não sei se vai ser aqui, ou se vocês vão me ver ministrando em outro lugar. Mas eu vou transferir para a igreja algo que o Espírito também já ministrou no meu coração, porque tem muitas pessoas, pastor Marquinhos, que não acreditam em línguas estranhas. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e diz que é coisas de homens, são coisas desnecessárias. Mas não é. Eu digo para você que é poder de Deus. Glória a Que Deus. é poderoso andar nessa missão. E se eu fosse você, eu buscava e experimentaria desse poder. Que poder é dunamis de Deus, é uma expansão do reino do Espírito tão grande que todas as coisas vão cooperar para o seu bem.
sabe que até o diabo tem que obedecer quando Deus manda? Pois é, essa é a autoridade que Deus tem para você. Eles vão ter que se submeter a nós pelo poder e a autoridade que nós carregamos no céu. Amém? E aí, pastor Marquinhos, o falar em línguas não está apenas no Novo Testamento. O falar em línguas já havia desde Gênesis. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.